Boa noite, os irmãos que estão aqui na nossa igreja. Boa noite, você que está nos assistindo pela internet ou vai nos assistir pela internet. Deus te abençoe, que você possa estar nesse momento em espírito de oração, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, em alguma outra atividade, mas que você consiga parar alguns momentos aí para estar junto conosco, adorando ao nosso Deus, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse privilégio de podermos, Senhor, realizarmos esse culto aqui na Tua igreja, aqui nessa casa de oração. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa ferramenta que é a internet, aonde nós podemos nos estreitar, Senhor, alcançando lares, alcançando famílias, alcançando vidas, e nesse momento podem estar acessando o nosso culto. Senhor, que cada um que vier a ouvir esse culto possa sentir a Tua presença, Senhor, em seus corações. E que a Tua palavra, Senhor, possa estar falando aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir aos nossos corações. Abre, Senhor, os nossos corações, prepara os nossos corações para tudo que iremos realizar na Tua casa nessa noite. Capacita-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos Seus na propagação do Teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Agora, você que está nos assistindo, você pode, nesse momento, fazer a sua obra missionária ou a sua evangelização compartilhando esse culto. Eu sempre vou lá no pessoal da mídia para saber como é que está sendo divulgado o nosso culto, e eu fiquei muito feliz, né, de ouvir que o nosso culto tem sido compartilhado com outras pessoas. E graças a Deus, porque a gente tem conseguido divulgar a palavra de Deus através dessa ferramenta que é a internet. E algumas pessoas, né, a Sueli no domingo esteve aqui com o pastor Zé Luiz e falou: pastor, eu sempre assisto o culto aqui dessa igreja. E a gente fica muito feliz. A gente tem a família do Toninho, né, a Ana Néria, ela me encontrou também, falou que participava do nosso culto. Nós temos a Cineia, que é de outra igreja. Nós temos aí Maria Helena, Marco, né, a Dona Jurema, que sempre assiste o nosso culto, né, os filhos do Marco também estão sempre assistindo o nosso culto. Várias pessoas assistem, e é um privilégio nós termos esses irmãos conosco, participando desse culto. Nós estamos sujeitos a acontecer isso mesmo, né? Quando o microfone é a pilha ela acaba na hora de uma atividade que nós estamos fazendo. Mas voltamos aqui a falar no microfone novamente e continuar o nosso culto. Então, você pode estar compartilhando nesse momento e ajudando a divulgar esse trabalho, essa obra que nós temos realizado aqui, que é o nosso culto. O culto de quarta-feira, culto de domingo de manhã, culto de domingo à noite, escola bíblica dominical. Eu já quero convidar você também à nossa escola bíblica dominical. No domingo pela manhã nós vamos estar começando a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã desse domingo que vem, né? Então nós vamos estar de 9 às 10 com a nossa escola bíblica dominical, e depois do nosso culto às 10h15 da manhã. Então, se você quer participar também da nossa escola bíblica dominical, você pode acessar ela e participar também da escola bíblica dominical. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico. Eu quero é Deus.
pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, é o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, é o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Quero é Deus. É isso que nós temos que buscar, porque Ele é tudo que nós precisamos para a nossa vida. Nós vamos estar nesse momento lendo a nossa coluna de oração, mas antes nós vamos dar oportunidade para aqueles que querem entregar seus dízimos e ofertas. Nós temos aí a conta da nossa igreja, nós temos o CNPJ da nossa igreja. Sempre colocamos essa oportunidade também na internet, porque há pessoas que entendem que precisam ajudar na obra do Senhor e também entendem que tudo que recebem vem de Deus. E algumas pessoas se sentem tocadas em contribuir com a obra do Senhor, e você pode ajudar com o valor que você propor em seu coração. Nós não estipulamos valores, mas sim aquele
que Deus colocar em seu coração. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração. Nós temos na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias da internet, pastor Dario e esposa, a dona Carmen, nós temos o Carlinhos da Jô, a Edmeia, mãe da irmã Edi, a Rosana Carrara, irmã do nosso irmão Wilton, a Benaia, pede por porta de emprego, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, filho do Amaro, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Nazaré, Maria Elita, Thaisa, Carlos Mendes. E hoje nós recebemos uma outra notícia pela manhã que nos entristeceu, porque nos despedimos de mais um irmão amado e da mesma família. Então tem sido muito difícil, de alguns meses para cá, a perda de alguns irmãos da nossa igreja, né? Desde quando começou a pandemia, nós tivemos algumas perdas de irmãos da nossa igreja, e isso eu tenho certeza que a igreja tem sentido realmente na carne, porque faz parte do nosso corpo, faz parte da nossa vida. E mais um irmão foi para a eternidade, o irmão Antônio Miguel. Esse irmão, um amado irmão, se eu fosse definir aqui em uma palavra, quem seria o irmão Antônio Miguel? Eu acho que eu definiria amor, tá? Porque ele era uma pessoa muito amável. Eu não conheço ninguém que não o tenha dessa forma, uma pessoa que é receptiva, uma pessoa agradável, uma pessoa humilde nos relacionamentos, uma pessoa também que estava sempre à disposição. Enquanto ele estava com saúde, ele estava querendo ajudar. E nós tivemos o privilégio de tê-lo no nosso Celebrai, né? Chegou a ensaiar, cantar com a gente, e para a gente foi um privilégio. Mas hoje ele está celebrando diante do Senhor, ele está cantando diante do Senhor, ele está louvando na glória de Deus. Isso traz alento aos nossos corações, e o Espírito Santo traz o conforto aos nossos corações. Deus possa nesse momento estar principalmente com a nossa irmã Joraci, que estava na batalha contra um câncer junto com o irmão Antônio, mas essa enfermidade que tem assolado a humanidade alcançou também o nosso irmão Antônio. Então ele parou no hospital com problemas respiratórios, e quando foi ver, ele tinha adquirido a Covid-19. E amanhã pela manhã ele estará sendo sepultado aqui no cemitério de Maricá. O culto, ou melhor, a gente acha que vai ter alguma coisa, se a gente puder, né, fazer alguma coisa antes do sepultamento. Tem sido assim uma coisa muito rápida, né? A gente, quem tem acompanhado os sepultamentos aqui em Maricá, a gente tem visto isso. Nós estivemos lá há pouco tempo, no sepultamento da irmã Darcy. Os carros ficavam do lado de fora, e depois eles entravam para dentro do cemitério, e ali poderia dar uma pequena palavra e depois liberar as pessoas. E como é um sepultamento com alguém que faleceu com a Covid-19, ainda mais preocupante. Mas estaremos lá, né? Como estive também no sepultamento da irmã Issi, também teve Covid, mas tivemos lá, eu e a Cristina, e estávamos lá junto com o irmão Josias e a irmã Leda, nesse sepultamento. Então nós vamos estar lá pela manhã, os irmãos que quiserem, né, ir lá. A gente não vai poder estar se abraçando, porque a irmã Joraci teve contato com o irmão Antônio, então não é prudente nesse momento. Mas se os irmãos e as irmãs mandarem alguma informação, 8 horas da manhã, o sepultamento será 9. A partir de 8 da manhã a gente já pode estar lá junto com a família. Então, mas se os irmãos quiserem mandar uma mensagem, a gente se entende aquele que não pode ir porque está trabalhando, né? A gente sabe disso, eu também trabalho, inclusive, mas estarei indo lá e depois indo direto para o meu trabalho lá no Rio. Mas nós estamos aqui comunicando mais essa despedida desse amado irmão.
Que Deus abençoe a família, que Deus console os corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado pela vida do nosso irmão Antônio. Que, Senhor, com aquele jeito humilde, com aquele jeito simples, com aquele jeito amável, Pai, pregava a palavra de Deus com o seu jeito, Pai. Senhor, aquele irmão que estará fazendo tanta falta aqui no seio da igreja, como muitos outros amados irmãos. Pai, mais uma vez te pedimos o consolo para os nossos corações, consolo para o coração de toda a igreja, os irmãos que estão contristados, Senhor, com a perda do nosso irmão junto à nossa comunhão, Pai, mas o ganho da glória de Deus na vida do teu servo, que hoje está na tua presença. Muito obrigado por essa vida, uma vida tão preciosa para nós e mais preciosa ainda para o Senhor, cremos nisso. Pai, esteja, Senhor, com cada um que está sendo citado nessa coluna de oração. Lembramos também da Marilene, do Vinícius. Mais uma vez nos esquecemos de colocar aqui na coluna de oração. Também estão com a Covid-19. Senhor, esteja, Senhor, cuidando deles para que eles se recuperem, Pai. Senhor, toma-nos em tuas mãos. E, Senhor, proteja-nos, Senhor, e guarde-nos. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais um cântico. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para a Deus, num só amor, num só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos
poder se assentar, irmãos. Realmente, nós temos que estar unidos. O povo de Deus precisa estar unido. Às vezes, dentro das igrejas, há uma desunião muito grande. Esse momento é o momento de nós nos unirmos, nós estarmos juntos. Tá? Em meio a uma dificuldade, ninguém se afasta um do outro. Né? Em meio à dificuldade, quanto mais perto estivermos uns dos outros, é melhor. Nesse momento, nós precisamos estar como igreja de Jesus Cristo unidos, deixando de lado qualquer coisa que pode atrapalhar o desenvolver da obra do Senhor. Tá? Às vezes a gente fica olhando defeitos, vendo dificuldades dentro da igreja, e a gente, sem perceber, a gente pode estar atrapalhando a obra do Senhor. A gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que ter um mesmo coração, uma mesma mente. Nunca devemos nos esquecer que nós temos a mente de Cristo. E uma das maiores graças que é derramada no seio da igreja é a comunhão. A ceia do Senhor é um momento de comunhão. Quando nós realizamos a ceia, recebemos a maior de todas as graças, que é a graça da comunhão. Mas nós temos que permanecer em comunhão, não só no momento de ceia, mas principalmente nesse momento que a humanidade está passando. É o momento que mais a humanidade precisa da igreja. E como ela está? Bom estarmos aqui louvando a Deus, né? Juntos. Aquele que não está aqui, aquele que está fora desse desejo de união, ele precisa rever conceitos e se unir em igreja de Jesus Cristo. Não deixar que nada atrapalhe, nesse momento, a obra do Senhor. Porque se fizermos isso, nos unirmos, o Espírito Santo, ele estará se fortalecendo no seio da igreja. Nós temos que entender isso. Que Deus nos abençoe, que nós busquemos realmente aquilo que nós cantamos, né? Porque às vezes a gente canta, mas a gente não vive. A gente precisa viver aquilo que a gente canta, louvando a Deus. É tão bom cantar, bom estarmos aqui louvando a Deus, né? E é um privilégio para nós estarmos aqui na casa do Senhor e para aqueles que têm, nesse momento, a possibilidade de estar assistindo esse culto conosco. Nós vamos estar lendo a Bíblia no Salmos 32, Salmo de Davi, Salmo 32, ele todo, na Nova Tradução, linguagem de hoje. E o tema da nossa mensagem é a felicidade segundo nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá o caminho para sermos felizes, para encontrarmos a felicidade. E é um desejo de Deus que nós sejamos felizes. A palavra bem-aventurado é feliz, significa feliz, felizes. E a gente vê essa palavra sendo usada várias vezes na Bíblia. Então é desejo de Deus que nós sejamos felizes. Mas como encontrar essa felicidade segundo a palavra de Deus? Nós vamos estar lendo esse salmo e nós vamos estar meditando no que ele diz. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim como as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição.
Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toma, Senhor, teu servo em tuas mãos, enche com teu Espírito Santo, esvazia-me de mim mesmo e enche-me de ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quando a gente vê esse salmo, a gente vê que o desejo é ser feliz. De alguém que estava triste, de alguém que estava vivendo um momento difícil. Davi estava num momento de pecado, no qual ele descobriu que para encontrar a felicidade, para tirar a tristeza da sua vida, ele precisava tomar algumas atitudes. Eu estava procurando para ver como a felicidade ela é buscada, como as pessoas veem o que é a felicidade, como ela pode ser definida. A felicidade pode ser definida por um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Isso é uma definição da felicidade. Segundo o conceito humano, a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psicológico. Filósofos e religiosos sempre se dedicaram a definir sua natureza e que tipo de comportamento ou estilo de vida levaria à felicidade plena. A filosofia, por exemplo, eles preferem tirar a palavra ou equiparar a palavra felicidade com prazer. Para a filosofia, quando o ser humano ele tem prazer, ele está feliz. E aí a gente vê, né, várias situações que acontecem nesse conceito, né? As pessoas se entregando aos prazeres carnais, e achando que aquilo ali traz a felicidade. Alguns filósofos, eles tinham esse conceito, de se entregarem completamente aos desejos carnais e ali encontrar o prazer em sua vida. Eu estava também vendo alguns estudos científicos que têm procurado achar padrões de comportamento e pensamento, né? Alguns padrões são capacidade de adaptação a novas situações. Isso pode trazer felicidade ao ser humano. Buscar objetivos de acordo com as suas características pessoais, né? As pessoas buscam os seus objetivos segundo as suas características. Ter riqueza em relacionamentos humanos, se relacionar bem com as pessoas, ser competente naquilo que faz, enfrentar problemas com a ajuda de outras pessoas, receber apoio de pais, parentes e amigos, não superdimensionar suas falhas e defeitos, gostar daquilo que possui. São várias coisas que podem trazer também alguma felicidade. Mas a Bíblia define felicidade, aqui no Salmo de Davi, em primeiro lugar, na nossa condição com Deus. Dependendo da nossa condição com Deus, de como nós estamos nos relacionando com Ele, como está o nosso relacionamento com Deus, isso define a felicidade. E Davi fala isso, que o que estava definindo a tristeza dele era o seu momento que ele estava vivendo de pecado, que tinha como que rompido o relacionamento dele com Deus. Ele diz o seguinte: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Então, Deus pode
perdoar a maldade do ser humano. Ele tem essa capacidade de dar um novo começo sempre, perdoando aquilo que está errado, e cujos pecados ele apaga. Às vezes a gente, né, quando acontece alguma coisa na vida de alguém, parece que nós fazemos questão de nos lembrar de algo que aconteceu, né, algum tempo atrás com uma pessoa. Nós temos esse direito de nos lembrar de alguma coisa que alguém fez, vamos dizer assim, há poucos dias. Nós temos esse direito? Nós não temos esse direito, não temos. Por quê? Em primeiro lugar, nós não podemos julgar ninguém, ou nenhum feito de ninguém. Nós não temos essa capacidade. A nossa justiça é como trapo de imundícia. A palavra de Deus fala sobre isso. A nossa justiça é pano sujo, é coisa jogada no lixo, a nossa justiça. Então, como nós vamos julgar alguém que cometeu algum erro? E uma outra coisa, como nós vamos saber se aquela pessoa ainda está com aquele erro? Se aquela pessoa for crente, se ela confessou o seu pecado, Deus perdoou, cujos pecados ele, o que diz o texto? Apaga. Nós vamos lá, no passado. Nós vamos lá, daqui alguns instantes, relembrar de alguma coisa que aconteceu ali, mas como é que está o coração daquela pessoa com Deus? Se ele já acertou o seu relacionamento com Deus, as maldades feitas já foram perdoadas. O seu pecado já não existe mais, ele foi o quê? Apagado. Não tem ali um risco por cima que você pode ver, não. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu anoto tudo em um caderno. Até meu chefe, ele virou para mim e falou assim: rapaz, você anota tudo? Eu falei: anoto tudo no caderno. E meu caderno parece aquele caderno de criança, tudo rabiscado, né? Criança novinha mesmo, que começou ali nas primeiras séries ali, né? Não sei se de vocês era assim, eu era assim, mas entendia tudo que estava acontecendo ali. Então, eu anoto, alguma coisa falou, eu anoto no caderno ali. Mesmo tendo um computador na minha frente e tal, eu anoto no caderno. Depois que eu resolvi aquilo dali, para eu lembrar que resolvi, eu dou um risco em cima daquilo dali, mas está ali. Aquilo que eu fiz por baixo, mas está riscado. Então, eu já sei, opa, peraí, isso aqui, realmente, aqui eu fiz aqui, mas aqui eu risquei. Aí eu coloco do lado a data que eu fiz o risco ali, para eu saber que naquele dia eu resolvi aquilo dali, por isso que eu risquei. No pecado nosso, não tem risco. É uma borracha que apaga. E essa borracha, quem apagou, quem usou essa borracha, foi Deus. E não tem nem o tempo que ele apagou. Ele não deixa registrado nada. A Bíblia diz que ele joga o nosso pecado no fundo do mar. Mas Israel chegou a dizer que joga no fundo do mar e ainda coloca uma plaquinha lá no meio do lugar onde foi jogado, no fundo do mar. Proibido pescar. É muito bacana essa ilustração colocada. E realmente, ele apaga. Deus não acusa. Feliz aquele que o Senhor... Deus não acusa de fazer coisas mais. Acabou para ele. O pecado acabou para aquela pessoa. Não há mais acusação de Deus. Quem acusa, no caso? Quem que é metido em acusar as pessoas? Quem tem essa função? O diabo. Ele é o acusador, ele é chamado de acusador também. É uma das definições dele. Ele é acusador. Mas se é o diabo, por que às vezes nós mesmos nos tornamos acusadores? Eu não quero ser parecido com ele de forma nenhuma. Então Deus não acusa a ninguém. Então aqui a nossa condição com Deus passa
de um estado anterior de maldade para uma nova oportunidade. E aí, ele continua dizendo no versículo 2, de fazer coisas mais e que não age com falsidade. Nós não temos mais nada que esconder, nem de Deus, nem das pessoas. Conta uma história que Martinho Lutero, ele teve um sonho, que o diabo chegou diante dele com uma lista de pecados. Naquela lista de pecados estavam todos os seus pecados, o diabo sabia de todos eles. Martinho Lutero, desesperado por ver aquela lista na mão, mas aí ele se lembrou, espera aí, essa lista aqui de pecados, eu cometi sim. Aí ele pegou uma caneta vermelha e colocou embaixo, e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. Aquela lista foi apagada. No momento que nós confessamos o nosso pecado, a lista é apagada. O crente não tem multidão de pecados, eu já falei sobre isso. Meu pai ficava muito chateado quando um crente ia orar e falava assim, Senhor, me perdoa pela multidão de pecados que eu tenho. Não pode, o crente não pode ter multidão de pecado. Ele tem que estar sempre pedindo perdão pelos seus pecados. E na medida que você pede perdão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Os pecados já foram apagados. Quando a gente faz isso, então não tem mais nada escondido, nós não podemos esconder nada de Deus, porque senão o nosso relacionamento com Ele não vai nos trazer felicidade. Se estivermos nos relacionando bem com Deus, vamos ter o nosso coração feliz, a nossa vida feliz. Davi estava passando por esse momento. E eu falei, no domingo pela manhã de Abacuque, daquilo que ele estava sentindo, naquele momento do até quando, Senhor, vai acontecer isso, até quando, até quando, até quando, e mostrando a angústia daquele profeta. Deus também não esconde a angústia de Davi, quando cometeu o seu pecado, e aquilo que ele estava sentindo. E olha que ele é um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. A confissão, ela restaura o nosso relacionamento com Deus. O pecado que nós tenhamos praticado, Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte, vinde então, arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Eu tive um professor, Delcir de Souza Lima, ele já foi para a glória. Certa vez ele falou que uma família estava muito preocupada com um rapaz que fazia parte da família, um dos filhos, o seu pai, a sua mãe muito preocupados, seus irmãos também. Ele se trancou dentro do quarto e não queria sair de jeito nenhum. E todo mundo preocupado que aquele menino fizesse alguma loucura. Eles foram lá, chamaram o pastor, vai lá em casa, tenta ver se ele abre a porta para o senhor, nós estamos até preocupados que nem barulho aquele menino já não faz. A gente está preocupado de ter acontecido até alguma coisa, nós não queremos arrombar a porta do quarto, porque não queremos chocá-lo ainda mais. Aí ele chegou lá na porta do quarto, abriu esse texto de Isaías e leu. E leu. Parece que passou um tanque de guerra aqui, né? Na frente da igreja. Agora, até me assustou, nunca tinha ouvido um barulho desse. Pensei que fosse um tanque de guerra dando tiro de canhão para cá, para a nossa igreja. Por isso que eu parei um pouquinho. Os irmãos da internet podem estar pensando assim, pastor parou porque aconteceu alguma coisa. Não, mas eu acho que até os irmãos devem ter se assustado aqui. Então, ele parou na porta do quarto e leu esse texto.
Olha, eu quero que só você ouça esse texto. E aí, quando o pastor acabou de citar esse texto, aquele menino abriu a porta e falou: pastor, pode entrar que eu preciso confessar o meu pecado. Um pecado. Enquanto ele não abriu a porta para falar do seu pecado, não para confessar ao sacerdote. Não, o pastor não é um sacerdote, o crente é um sacerdote. O crente é um profeta. Nós temos essas funções agora ministeriais. Deus nos deu essa condição. Mas ele queria falar com o pastor e orar com o pastor e confessar a Deus aquilo que ele precisava confessar. E Davi, para encontrar a felicidade, ele diz assim: de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus. O interessante é que a gente não vê na vida de Davi nenhum tipo de castigo diretamente a ele, não, mas vê uma criança sofrendo, filho daquele pecado. Betseba, ela teve um filho daquele momento de adultério que Davi cometeu, a mulher de Urias, e a criança tinha nascido, mas a criança ficou muito doente. Mas ele estava sentindo castigo dentro dele mesmo. Aquilo estava castigando ele. E ele diz: de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo e tu perdoaste todos os meus pecados. Há pecado que a gente não possa dizer para Deus: Senhor, esse eu não posso dizer para o Senhor. A gente não pode fazer isso. A gente não pode guardar, porque senão nosso relacionamento com Deus ainda não vai nos trazer felicidade, porque nós ainda vamos estar com o nosso relacionamento rompido. Mas esse pecado não tem jeito. Eu não tenho solução, pastor. Eu estou perdido. Alguém na internet pode pensar assim: eu já estou perdido, Deus não vai me aceitar. Deus não vai me aceitar. Um homem na cruz, ali condenado pelos crimes que cometeu, confessou que estava ali pagando o preço pelos seus crimes. Ele estava merecendo aquilo que ele estava, naquele momento, recebendo na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino, no teu reino. E aí Jesus Cristo fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem aproveitou aquela oportunidade, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo aquilo tudo que ele estava merecendo na cruz. Davi, quando ele não esconde nada e confessa tudo: e tu perdoaste todos os meus pecados. Ah, mas ele é o pior homem que tem agora sendo procurado. A gente vê aí um homem, né, terrível chamado Lázaro. Tem até o nome de alguém que foi tão amigo de Jesus Cristo, né? Lázaro. Se Lázaro se esse Lázaro confessar o seu pecado, todos os seus pecados, Deus, em sua misericórdia, perdoa esse homem. Eu tenho visto aqui a mídia nesse tempo aí, né,
falando como esse homem é mau, e parece que tem pessoas querendo arrumar tocaias para não prender esse homem, mas para matá-lo. Deus não quer isso para esse homem. Deus não quer isso para ninguém. O pior que seja a criatura diante dos homens, diante da sociedade, diante de Deus, se ele confessar tudo, Deus transforma a vida desse homem. Deus tem misericórdia, Deus tem amor, Deus recebe essa pessoa. E Ele pode mudar a vida dessa pessoa. Em terceiro lugar, o fiel a Deus experimenta o que Deus pode fazer na sua vida e trazer alegria a essa pessoa em momentos difíceis. Olha, quando eu finalizei, hoje pela manhã recebi a notícia da morte do nosso irmão Antônio, eu falei assim, vamos dar o sermão, falar sobre a alegria nesse momento. Está sendo tão difícil, perdemos irmão Isaías, como eu chorei, como Cristina chorou em casa, né? Como para mim foi um baque, eu indo trabalhar, a irmã da Juraci me ligando, e falando da partida do nosso irmão Antônio. Eu falei, vamos mudar esse tema, não vou conseguir falar de felicidade. Mas durante o dia não me veio nada, não me veio mudança, não me veio Deus tocando no meu coração para que mudasse o tema. E aqui a gente pode ver isso na declaração de Davi. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Eu estava falando com a irmã Jane. Ontem liguei para a irmã Juraci. E a Cristina, ela estava ouvindo a nossa conversa. Olha como Deus, Ele nos prepara para os momentos difíceis. Ela falava para mim, pastor, Antônio, ele virava para mim e falava, minha vida está nas mãos de Deus. Mas às vezes eu via Antônio meio preocupado com a situação do tratamento dele, e eu falava para ele, Antônio, se a tua vida está nas mãos de Deus, Deus sabe de tudo. Deus sabe até do momento da nossa partida, Antônio. Está tudo nas mãos de Deus. Eu falava para ele, a gente tem que aplicar isso na nossa vida. E a gente tem que entender que no momento do sofrimento, é o momento em que Deus está cuidando de nós aí também, mas no momento também que for a hora da partida também, é o momento que Deus decidiu que nós partamos desse mundo. E ela falando isso para mim. E aí hoje pela manhã, quando a irmã dela me ligou, eu falei com a irmã dela, sabia das informações, mas depois eu mandei um zap para ela, e ela respondeu no zap, pastor, ontem à noite a gente estava conversando sobre isso. Deus já estava me preparando para esse momento. Momentos de angústia iremos passar, mas nós vamos enfrentá-los na companhia de Deus. É muito diferente. Já viu, nos momentos difíceis, aquele que não tem a companhia de Deus se desespera. Sepultamento de uma pessoa que não tem Deus em sua vida, desespero, gritaria, raiva, inconformismo, desamparo, sei lá, tudo aquilo que o ser humano pode sentir de ruim naquele momento, tudo vem sobre a vida daquelas pessoas que estão ali. Mas agora, o sepultamento de um crente, culto de gratidão, não é culto de sepultamento, não, é culto de gratidão a Deus pela vida daquela pessoa. Gratidão a Deus porque o Espírito Santo está lá, consolando o coração da família, consolando os nossos corações, e a certeza de que agora não tem mais sofrimento, agora tem alegria eterna, agora não tem mais sofrimento, e os braços do Senhor. Agora não existe mais choro, nem pranto, nem dor, nada. Essas coisas são passadas. Porque nós olhamos para cima e vemos ali um Deus que teve um relacionamento com aquela pessoa. E agora decidiu, vem, eu quero você agora comigo.
E aí, por amor, ele leva aquela pessoa, por amor. Em quinto lugar, a palavra de Deus nos mostra que a felicidade está em confiar em Deus. Versículo 10. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, os maus não são as pessoas que é um bandido, é uma pessoa que faz perversidade com a outra, que trama contra a outra, não. Para Deus, a maldade não está no ser humano, está no pecado que domina o ser humano. Deus ama a todos. Deus ama a todos. Se nós formos usar a palavra para aquela pior pessoa que está ali, diante de nós falarmos assim, Deus te ama, é verdade, Deus ama aquela pessoa, por pior que ela seja, Deus ama, mas odeia o pecado, odeia o pecado. E quando ele fala aqui dos maus, é aquela pessoa que ainda não confessou o seu pecado, ainda não há confissão. A pessoa ela não tem reconhecimento de que precisa de Deus na sua vida para perdoar os seus pecados, para ter um relacionamento. Então aquela pessoa permanece na maldade. Às vezes a pessoa ela pode fazer muitos gestos bons aqui nesse mundo, mas ela é pecadora. Enquanto ela não admitir o seu pecado, ela ainda vai ser considerada como má diante de Deus. A verdade é essa. Mas aquele que confessa o seu pecado, aquele que confia em Deus, ele já pega aquela maldade, acaba com aquela maldade que se chama pecado. E só Deus é que pode acabar com o pecado, apagar o pecado, aplacar aquilo que traz a ira de Deus sobre a sua vida, que é o pecado. Então nós temos que confessar os nossos pecados. Entender que nós precisamos de Deus para isso. E aí nós vamos encontrar a felicidade. Se você está me ouvindo agora nessa noite, se você vai ouvir algum dia essa mensagem, confesse os seus pecados a Deus, porque você carrega um fardo na sua vida chamada pecado. Enquanto essa pessoa carrega o fardo do pecado, ela pode ter tudo nesse mundo, menos a felicidade. A felicidade que está em Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender isso em nossas vidas, que o relacionamento com Deus traz felicidade. E nós temos que buscar esse relacionamento com Deus usando o exemplo de Davi, que escreve o Salmo 32. Nós vamos continuar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Vem Espírito de Deus. Vamos ficar de pé para louvar o nosso Deus. Esse cântico é um cântico antigo, mas um cântico tão bonito, né? Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico que é realmente um cântico inspirador. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer
Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Amém. Bom, agora nós vamos cantar o último louvor que quero te obedecer. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva à paz dos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva à paz dos verdejantes.
te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. 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 Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares e que durante essa semana tenhamos a paz que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tudo que recebemos, Senhor, nesse culto, e aceita, Senhor, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém.